Silêncio, minha alma está em prece, te buscar na escuridão da noite, pra depois te encontrar na clareza das manhãs. E tu vem sempre sorrindo num eterno amanhecer. Amigo, tenho tanto pra te agradecer. Nos momentos mais tristonhos te senti sempre presente, e nas horas mais felizes teu olhar me iluminava, tua mão me conduzia, alegrava meu viver. Na vida, quanta coisa por fazer, tanta fome pra matar, tanta sede a saciar, muita gente a conduzir nesta mesma direção. Fazer tudo nesta vida com amor no coração. Senhor, esta prece é para ti. Jesus, meu querido amigo, Jesus, meu querido irmão, luz do dia abençoada, paz na noite iluminada, certo e forte é seu poder. Eu queria docemente te oferecer a mais bela melodia, na harmonia do amor, te viver todos os dias, fazer tua moradia no meu templo interior. Palavra de luz, eu quero ter pra te dizer. Palavra de luz, para acalmar teu coração. Palavra de luz, para iluminar os teus caminhos, pra você não ficar sozinho, para alegrar o seu viver. Quero estar sempre por aqui, ser mão amiga, conduzir, andar junto nesta estrada, apontar a direção. Quero ser luz na madrugada, chegada doce da manhã, toda a alegria da passarada,
sempre aqui. Quero te ver assim feliz, quero te ver iluminado, a cada passo abençoado, que a luz esteja sempre aqui. Palavra de luz, eu quero ter pra te dizer. Palavras de luz, para acalmar seu coração. Palavras de luz, para iluminar os teus caminhos, para você não ficar sozinho, para alegrar o seu viver. Quero estar sempre por aqui, ser mão amiga, conduzir, andar junto nesta estrada, apontar a direção. Quero ser luz na madrugada, chegada doce da manhã, toda a alegria da passarada, para aumentar sua emoção. Quero te ver assim feliz, quero te ver iluminado, a cada passo abençoado, que a luz esteja sempre aqui. Quero te ver assim feliz, quero te ver iluminado, a cada passo abençoado, que a luz esteja sempre aqui. Palavras de luz, ouço Deus nos murmúrios das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus nos lamentos de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir.
Sinto pela Galileia o meu caminhar, meu corpo tremer, minha garganta travar, o ar, o aroma e a saudade de ti. Sinto outra vez alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meigo, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz, volto a pegar em tua mão e pedir perdão. Sinto outra vez alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meigo, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz, volto a pegar em tua mão e pedir perdão. Cativar e amar é chegar mais perto, é fazer na terra uma amizade eterna, é correr o risco de chorar um pouco, mas tendo no adeus a certeza do reencontro. Cativar e amar é chegar mais perto, é fazer na terra uma amizade eterna, é correr o risco de chorar um pouco, mas tendo no adeus a certeza do reencontro, é correr o risco de... Boa noite. Com a alegria que o Grupo Espírita de Olivença abraça todas as pessoas que estão conosco nessa noite e aquelas que assistirão em outro momento a esse trabalho. Nós convidamos hoje Zeneide Martins da Silva para falar sobre um tema muito atual, muito importante e que por conta de guerras e de uma guerra muito maior agora, tem preocupado a humanidade. O tema da noite é Construções de Paz. Durante toda a palestra, a equipe espiritual vai nos atender. Então, aqueles que queiram colocar água para fluidificação, fiquem à vontade. Ao final,
Dr. Hans vai conduzir os atendimentos para que a gente possa conscientemente participar do nosso atendimento e também colaborar com o atendimento das outras pessoas, na nossa concentração, na nossa geração de energia. Então, o tema da noite, relembrando, é Construções de Paz. Vamos convidar os amigos para fazerem uma música para a gente e que a gente aproveite esse momento musical para irmos serenando e nos colocando abertos para tudo que a gente vai ouvir hoje aqui. Tá bem? Então, los amigos, toca, por favor. Onde anda a paz neste mundo tão cheio de dor? Por onde anda a paz? Há conflito por onde quer que eu for. Por onde anda a paz? No saber e no coração. Por onde eu ando que não vejo a paz na oração. Há que se voltar para dentro e refletir, busca a essência interior. Todo ser humano tem a paz dentro de si, centelha viva do Criador. A paz anda nos campos, no úmido olhar. A paz anda nas mãos, a acariciar. A paz anda no riso, a paz é luz sem fim. A paz anda em você e está em mim. Onde anda a paz nesse mundo tão cheio de dor? Por onde anda a paz? Há conflito por onde quer que eu for. Por onde anda a paz? No saber e no coração. Por onde ando que não vejo a paz na oração. Há que se voltar para dentro e refletir, busca a essência interior. Todo ser humano tem a paz dentro de si, centelha viva do Criador. A paz anda nos campos, no úmido olhar. A paz anda nas mãos, a acariciar. A paz anda no riso, a paz é luz sem fim. A paz anda em você e está em mim. Obrigada, amigos, por essa música. Nós escolhemos um texto do livro Porto de Esperança, que é do Espírito Samuel Bulamarque, pela psicografia de Lindomar Coutinho. O título é Por um Instante, é o capítulo 35 dessa obra. Por um instante,
Você teve a dificuldade ou a facilidade. Você ganhou ou perdeu. Você realizou ou adiou. Você relevou ou embrabeceu. Por um instante, você orou ou não teve tempo de orar. Você agradeceu ou saiu e esqueceu. Você magoou ou foi gentil. Você disse o indevido ou ponderou. São muitos os instantes que compõem as horas, que formam os dias, que definem os momentos de nossas vidas. Já pensou por um instante no que o faz acertar ou errar quanto ao que deve fazer? Vou responder: precipitação. Pois quase sempre é por um instante que a guerra acontece por muito tempo ou a paz reina dentro e fora de você. Que bom que você parou por um instante para ler ou para ouvir esta página que escrevi, aproveitando um instante precioso da vida para mim e para você. E pensando em Jesus, aquele que ofereceu todos os instantes de sua vida para nós e trouxe, dentre muitas, uma ideia renovadora de paz. Não a paz que o mundo oferecia e oferece, mas a paz que Ele oferece. Ilumina o nosso coração, Senhor, e a nossa mente, para que aqui os sentimentos e as ideias sejam pacíficas e pacificadoras. Ilumina nossa fé, Senhor, para que consigamos acreditar que essas ideias mudam o mundo. Ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos atitudes e comportamentos de paz em qualquer lugar para onde nós possamos ir, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Que possamos, por onde andarmos, deixar as sementinhas de paz, para que em outros momentos, quando passarmos novamente por esses lugares, percebermos as flores oferecidas a todos como presentes plantados inicialmente por Jesus e que florescem em nós e a partir de nós. Ajuda-nos, Senhor, para fazermos a nossa parte, para que a paz se estabeleça no mundo. Abençoa-nos e envolve-nos com seu amor. Continua a nos iluminar. Que assim seja. E é no calor dessa oração que convidamos Eneide Martins para falar sobre construções de paz. Venha, Zé, fale para a gente, por favor. Paz, luz e esperança nas nossas vidas. O tema que nos foi proposto discutirmos na noite de hoje é sobre construções de paz. Nesse momento em que a terra, em que todos nós clamamos por paz, quando presenciamos aí a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, que Jesus nos ajude a refletirmos e internalizarmos as nossas reflexões para que possamos emanar a paz que em essência está em nós. A Federação Espírita Brasileira, em determinado momento, promoveu uma campanha onde nos orientava:
Construamos a paz promovendo o bem. Promova o bem e construa a paz. Vemos aí também o trabalho de Divaldo Pereira Franco no movimento Você e a Paz, nos preparando para esse momento que a Terra necessariamente terá que viver, essa transição para o mundo de regeneração. E aí quando Jesus, nas bem-aventuranças, nos diz: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Nesse momento, nós estamos tomando consciência da importância dessa mensagem, para que a gente possa, então, ter a condição, encarnado ou desencarnado, de viver esse momento em que a Terra passa, né? Eu costumo brincar falando sério, que um grande exercício nessa existência é aprender a ser zen. E particularmente desejamos, né, permanecer na Terra, mas nós sabemos que a permanência na Terra vai depender do aproveitamento que a gente faz dos ensinos que recebemos. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Então, é tentar aproveitar para que a gente consiga essa conquista. E o que é a paz? Nós vamos encontrar no livro Fonte Viva, de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, em um dos seus textos, onde ele comenta uma passagem de Pedro, onde ele diz: busque a paz e siga-a. Emmanuel, comentando essa passagem, ele diz que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Então, nós vamos encontrar paz nesse equilíbrio entre o que a gente quer e o que Deus quer de nós e para nós. O Espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, vai também nos dizer que a paz resulta do equilíbrio entre a razão e o sentimento, e que nunca se deve pensar que a paz é a ausência de atividade ou de desafios. A paz trata-se de uma atitude interior entre os acontecimentos, uma forma de ver como estes transcorrem. Então, nós vamos precisar despertar nossa consciência para o real entendimento do que seja paz. E ela diz que a paz verdadeira, ela é adquirida mediante o logro da autorrealização, coroamento do processo de autoconhecimento e de conduta dentro dos padrões do dever, que resulta em verdadeiro prazer. Ela nos diz isso no livro Psicologia da Gratidão. E vamos lembrar do que Lázaro escreve na sua mensagem sobre o dever, e que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que é o cumprimento do dever que dá vigor à alma. Uma belíssima mensagem. Então, nesse momento em que nós vivemos esse processo, né, que está acontecendo da guerra, nós fomos procurar no Livro dos Espíritos o que os Espíritos respondem a Kardec quando ele questiona sobre, né, lá nas leis morais, na lei de destruição. E aí Kardec pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? E eles respondem: a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. Kardec ainda pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça
e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. E aí Kardec ainda segue perguntando algumas outras ideias, e eles respondem e nos chamam a atenção acerca da responsabilidade daqueles que promovem a guerra, que um dia terão que viver esse ajuste, né, com relação às nossas ações e às leis de Deus que estão gravadas em nossa consciência. A educadora Maria Montessori, italiana, em uma das suas conferências, ela fez a seguinte observação, falando sobre educação para a paz, educar para a paz. Ela se referia dizendo que hoje, nesse período particular da história, a educação assume uma importância considerável. Insistimos cada vez mais sobre sua utilidade prática, que podemos resumir em uma frase: a educação é a melhor arma para a paz, né? A verdadeira defesa da humanidade não pode se buscar nas armas. Enquanto não confiamos na grande arma pela paz, que é a educação, as guerras continuarão a se sucederem. E tanto a segurança como a prosperidade dos homens não estarão assegurados, né? E aí, quando a gente relaciona aí a educação nesse contexto, a gente lembra do que Allan Kardec escreve em O Livro dos Espíritos, em um comentário a uma questão, inclusive respondida por Fénelon, que Kardec responde relacionando aí também com o egoísmo, a superação do egoísmo, que ainda é uma grande chaga da humanidade. E Kardec comenta, né, que a educação é a chave do progresso moral. Então, investir em educação é necessário, né? Bem, como eu me referi, a gente vai refletir sobre paz, e aí, num determinado momento, que não faz muito tempo, eu fiquei refletindo sobre o que os espíritos escrevem quando refletem sobre paz. E aí fomos buscar, junto a Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, em um livro que ele disse que é um livro simples, cujo título é Paz. Então, ele escreve sobre paz, fazendo referência ao que a gente poderia dizer que é um decálogo, ao trabalho, tolerância, perdão, fé, beneficência, entendimento, aceitação, paciência, calma e amor ao próximo. Vamos refletir sobre o trabalho. O trabalho é uma lei moral. Então, se todos nós nos dispusermos a cumprir as próprias obrigações, sem o conformismo da inércia e sem a rebeldia da insatisfação destrutiva, estaremos todos em harmonia com as leis da vida e do universo, transformando o tempo em alegria e transfigurando a terra em céu, na plenitude dos céus. Né? E Jesus, isso escreveu Emmanuel, e Jesus, ele diz, né, que o Pai trabalha até hoje e ele também. E aí vamos entender, a partir do ensino dos Espíritos, que toda ocupação útil é trabalho. Então, trabalho é um tijolo, vamos dizer assim, na construção da paz. A tolerância. Ainda vamos recorrer a Emmanuel no livro Fonte Viva, quando ele diz: todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento,
graduados entre o bem e o mal. Então, isso nos leva a pensar na nossa necessidade de convivência pacífica, cada um buscando conviver com a virtude que a gente já observa que o outro construiu e também com as características que certamente amanhã estarão modificadas, num exercício de tolerância, para que a paz se estabeleça nas nossas relações. E é sempre bom a gente pensar que assim como devemos tolerar as pessoas também fazem um exercício para nos tolerar na nossa convivência, né? O perdão. O espírito Joana de Ângeles, escrevendo sobre o perdão, ela diz que o perdão para as faltas alheias luariza a paisagem íntima, clareando as sombras da angústia que bloqueia a alegria de viver, produzindo sentimentos injustificáveis. Assim, continua ela, o verdadeiro perdão somente é possível quando ocorre o ouvido pleno do mal, o ouvido pleno ao mal, do mal de que se foi objeto, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, numa mesma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, ela escreve, no texto, a paciência, quando ela diz: a caridade que consiste na esmola aos pobres é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e consequente, muito mais meritória, é a de perdoarmos os que Deus colocou no nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para pôr à prova a paciência. Então, na Terra, a gente costuma refletir que se uma das características do real sentido da caridade é o perdão, isso significa dizer que nós precisamos de vivências para o exercício do perdão. Então, não tem como a gente confirmar uma conquista se não viver a experiência. E considerando que a Terra é uma escola, nós aprendemos as lições, mas chega um momento em que a gente precisa fazer o exercício. E aí os desafios vão acontecendo, né? Quarto, a fé, que a gente pode entender como confiança. Ter fé é ter confiança na realização de algo. E aí a gente vai trazer aqui um comentário de Kardec que está escrito no livro A Gênese, quando ele se refere à questão do os tempos são chegados. Ele diz assim: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não se apoia sobre uma base inabalável. E esta base inabalável que Kardec se refere é a fé. Não a fé em dogmas particulares, mas a fé em princípios fundamentais. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual e indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus é soberanamente justo e bom, que nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, os homens se olharão como filhos de um mesmo Pai e estender-se-ão as mãos. Então, a fé
nessas certezas que a gente tem alimentado de Deus, da imortalidade da alma, do futuro que nos aguarda, porque a morte é o fim do corpo, mas não é o fim do espírito que permanece. Então vamos estar com as pessoas com as quais hoje convivemos, e esse estar, as relações que vamos estabelecer no futuro, depende das relações e das nossas ações de hoje. A beneficência. A beneficência, e aí ainda vamos refletir a partir do que nos orienta Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela diz que a beneficência, ou a ciência de bem fazer, a arte da ação do bem, é, do ponto de vista da psicologia profunda, o compromisso de humanidade para com as criaturas no seu sentido mais elevado. E acrescenta: não há para o autoconhecimento recurso melhor e mais oportuno do que a beneficência, que se expressa mediante o anonimato das ações edificantes. E aí oferecendo tudo aquilo que o bom samaritano ofereceu ao necessitado que ele encontrou, mediante a gentileza, a afabilidade, a compaixão. E nos lembra que Jesus viveu a beneficência total, quando ele vem apagando a sua luz na escuridão da terra, ser modelo e guia para nós, nos auxiliando a pensar onde devemos chegar. E que o caminho pode ser longo, mas sabemos que alcançaremos, né? O entendimento. E aí de novo vamos recorrer ao benfeitor Emmanuel quando ele escreve no livro Fonte Viva, referindo-se às pessoas presentes nas nossas relações. Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna. Então, a lei de sociedade, ela é imperativo para nós. Nós precisamos conviver com as pessoas, oferecendo os exemplos que já conseguimos em termos de virtude e aprendendo com aquilo que as pessoas também já conseguiram conquistar. Tolerando aquilo que a gente porventura observe que ainda precisa de ajuste, assim como os outros também nos observam nas situações que nós ainda precisamos superar, né? O outro tijolo que Emmanuel se refere é a aceitação. E aí vamos nos reportar à lei de compensação, né? A lei de causa e efeito. Nós semeamos o tempo todo, semeamos os frutos que saem de nós, na forma de ações, sejam elas do sentir, do pensar, do falar, do fazer, do escrever. E tudo que a gente semeia, e a semeadura é livre, vai chegar um momento que a gente vai precisar colher esses frutos. E aí, em determinados momentos, situações acontecem que não estavam dentro da nossa previsão, mas que é necessário a vivência. E nesse momento a gente vai precisar entender que precisa fazer o exercício da aceitação daquilo que Deus quer para nós, mediante o nosso situar com relação às suas leis que estão gravadas em nossa consciência, né? Então, a aceitação do que precisa ser
é necessário para que a gente não sofra e não perca a nossa paz, porque poderemos viver as mais diferentes situações, os mais diferentes desafios, mas a gente vai sempre precisar lembrar daquilo que frequentemente nos é lembrado: nada nem ninguém vale a nossa paz, né? O outro preceito de Emmanuel é a paciência. E aí, o espírito Joana de Ângeles, ela diz que a paciência é uma conquista individual através do esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai precisando atentar para a conquista da paciência nas nossas vidas. A paciência, diz ela, encoraja o ser, porque o ajuda a enfrentar qualquer situação, tomado pela ciência da paz. E aí ela nos ajuda como exemplo, se referindo a Jesus, o quanto ele demonstra paciência para nós quando do período para iniciar a sua vida pública. Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu as etapas do seu desenvolvimento como qualquer pessoa reencarnada na Terra e aguardou pacientemente o início da sua vida pública. E ela coloca esse exemplo, né, de Jesus para que a gente também pense que até Jesus, o Espírito mais perfeito que esteve na Terra, ele também precisou usar da paciência para aguardar o momento que já estava previsto que ele iniciaria sua vida pública, né? A calma. Eu vou, nesse momento, para refletirmos sobre a calma, lembrar de uma psicografia, né, através de Lindomar, que o irmão Samuel Bulamarque, diretor espiritual do Centro Espírita Porto da Esperança, nos ofereceu, e que em muitos momentos eu leio essa mensagem para esse ensinamento ficar gravado na minha consciência. Irmão Samuel escreveu um texto intitulado Busquemos a Serenidade. Diz o seguinte: a cada instante somos convidados à realização de avaliações que devem preceder as ações nossas do dia a dia. As alternâncias em nossas vidas são constantes e relativas às nossas necessidades evolutivas, segundo as ações realizadas por nós mesmos. Contudo, temos observado que nas sucessivas oportunidades que chegam, somos testados sobre o quanto já suportamos bem passarmos as adversidades que nos visitam ser, por mais sofrido que pareçamos estar. No entanto, não confundamos as decisões acertadas e pacificadoras, pois, pautados no Evangelho de Jesus, o excelso serenista, que exemplificou para todos nós que podemos nos colocar em espírito acima das situações desagradáveis, mesmo que fisicamente estejamos sob o jugo nefasto da insanidade humana. Com isto, passamos a nos reconhecer com a convicção necessária do ideal de vida abraçado por nós, que nos conduzirá a um padrão moral de ordem superior. Família, trabalho, objetivos diversos estabelecidos por nós mesmos
direto ou indiretamente, traz-nos oportunidade de crescimento interior. Com base nisso, somos conclamados a mantermos a calma, corajosamente, nos trâmites que nos circundam. Recorremos ainda a uma ideia que consideramos de extrema necessidade para quem deseja sinceramente buscar e manter a serenidade já conquistada, que é a esperança ativa em nós e em torno de nós. Busquemos a serenidade acima de tudo. Buscar a serenidade acima de tudo é dar mostras dos valores espirituais que já trazemos em nós. Então, frequentemente nós refletimos sobre essa mensagem para que a paz e a serenidade esteja presente nas nossas vidas predominantemente. Então, Emmanuel ainda se refere a amar o próximo, que aí nós vamos entender amar ao amigo e também ao inimigo, né? Lembrando que a caridade é o amor em ação, segundo Fabiano de Cristo, né, no livro Compromissos de Amor, através de Divaldo Franco. E lembremos também que nós podemos fazer a caridade na dimensão material, na dimensão moral, conforme nos orienta, nos ensina o Espírito Rosália, Irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, quando lemos no Livro dos Espíritos, a questão 886, já referida aqui, sobre o real sentido da caridade, nós vamos ampliando os nossos conceitos para além da dimensão material da caridade que podemos realizar, mas a caridade na dimensão das nossas relações, né? Na benevolência para com todos, na indulgência para com as faltas alheias e no perdão da ofensa, já comentados por nós. Então, Emmanuel, ao finalizar a introdução dessa obra, ele diz que amor ao próximo, que se revelam por disciplina da vida íntima, e quem se reporta à disciplina refere-se ao esforço máximo que nos compete no serviço de autoaprimoramento. E nos lembra que a paz verdadeira nasce do dever. Olha como é interessante a gente ver a correspondência, né, entre o pensamento dos espíritos. Joana de Ângeles se referia ao dever e Emmanuel também se refere ao dever, relacionando aí com a paz. Então, a paz verdadeira nasce do dever cumprido, ou melhor, procede da abençoada luta que sustentamos pela própria melhoria espiritual, tentando assimilar a luz dos ensinamentos do Cristo. Então, esses aspectos que Emmanuel coloca do trabalho, da tolerância, do perdão, da fé, da beneficência, do entendimento, da aceitação, da paciência, da calma e do amor ao próximo, a gente pode colocar aí como os tijolos tão necessários para a construção da paz, né? No livro Saúde em Plenitude, Projeto Melhorar-se, no texto lá sobre na paz, Dr. Hans faz uma pergunta, né? Ele começa dizendo assim: cada qual faz a opção de viver predominantemente no estado emocional que nós denominamos, que vamos sintetizar como estado de guerra ou de paz. Qual a sua opção? Opte por viver em paz e a paz habitará em você. Então, aqui a gente já tem uma sinalização que ter paz, viver em paz,
é decisão, né? Não é passividade. A gente decide viver em paz. A gente decide que nada nem ninguém vale a nossa paz. Isso depende de nós, né? Então, eu fui buscar algo prático que a gente pudesse também pensar sobre a paz. E aí, tem um livro do espírito Roberto Assagioli, psicografado por Ruth Brasil Mesquita. Roberto Assagioli, enquanto encarnado italiano, ele exerceu a função de psiquiatra e psicólogo, né? E foi o pioneiro no campo da psicologia humanista e transpessoal e fundou o movimento conhecido como psicossíntese. Então ele escreveu a obra Reflexões sobre a Paz. É um livrinho pequeno, mas muito, muito interessante, através da médium Ruth Brasil Mesquita. Ruth, que é psicóloga, também pedagoga, e atua muito em movimento de educação pela paz. E é colaboradora junto à Mansão do Caminho do movimento Você e a Paz, né? Então, a gente vai, a partir de agora, pensar aí sobre algumas ideias do Roberto Assagioli, né? As ideias que selecionamos foram essas. Ele começa o livro, esse livro ele é prefaciado por Joana de Ângeles, através de Edivaldo. Então, ele lembra que os mansos herdarão a terra. E aí ele diz o seguinte, que na programação do alto, para que os mansos herdem a terra, tem que haver um critério matemático. E esse critério é o da potencialização, né? Que aí a gente vai relacionar potencialização com aumentar, crescer, tá? E aí ele diz, porque é necessário que haja mansos em potencial, para neutralizar a violência das emoções, dos turbilhões mentais, das dificuldades físicas, das susceptibilidades feridas. Então, os mansos possibilitarão, então, a irradiação magnética dos níveis mais profundos da consciência e a captação das vibrações dos servidores do Cristo, por sintonia, né? Assim, esses mansos em potencial poderão neutralizar os turbilhões das dificuldades emocionais coletivas, dos desequilíbrios e das agressividades que a gente ainda sabe que é muito reinante na Terra, ou seja, em nós reencarnados na Terra, né? Então ele considera que a superação desses problemas é possível pela ação dos mansos, pelo uso correto da mente. Então é necessário que os mansos aprendam a potencializar seus recursos evolutivos no nível da paz, transformando-se em instrumentos das potências maiores do amor de Cristo. E aí a gente vai lembrar o que Emmanuel escreve sobre a mente no livro Pensamento e Vontade, quando ele define a mente por espelho da vida, né? Reconhecemos que o coração lhe é a face, que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Então, Roberto Assagioli diz que atualmente há criaturas que estão saindo da terra e às quais devemos compaixão, misericórdia, uma vez que, por escolha própria, tornaram-se verdadeiros condensadores de energia do polo negativo da vida. Daí a gente lembra que Dr. Bezerra, em uma dessas Semanas Espíritas de Vitória da Conquista, através de Edivaldo, ele fazia referência que muitos espíritos que estão desencarnando, eles não voltarão mais a reencarnar na Terra, né? E Dr. Hans, no livro Saúde em Plenitude, também tem um texto, Mais um Passo, esse é o título do texto, onde ele fala sobre o exílio planetário, né? Então ele diz que a natureza nos ensina,
Precisamos aprender para não sermos repetentes de lições de outras escolas planetárias, né? Falando aí do exílio que se pode sofrer quando o espírito não consegue acompanhar o nível vibracional do planeta em que ele está. Então, vai ser convidado, tal como aconteceu com alguns habitantes de Capela, a experimentarem uma vivência em um outro planeta com a vibração compatível com a sua, que não é compatível com o planeta em que eles viviam. Então, o planeta segue sua trajetória com aqueles que conseguiram, né, elevar a sua vibração para acompanhar o planeta. Então, esses que não conseguiram vão habitar outros planetas, provavelmente fazendo um exercício do uso do conhecimento que já possuía e do poder, né? Pelo nível de conhecimento já desenvolvido, nível de desenvolvimento intelectual, certamente quem vive a experiência do exílio vai lidar com o desafio da questão do poder, né? Então, o Roberto Assagioli nos lembra que a natureza, ela evidencia essas mudanças que vão acontecendo, inclusive na forma. E aí ele se refere ao tamanho dos animais e até das plantas, das eras iniciais para o que é hoje, né? E faz referência que falta então o homem a necessária adaptação para outro nível vibracional. Todos aqueles que foram tocados pela luz do Cristo e por outras mensagens superiores de outros benfeitores, né, na busca da iluminação interior, precisam ser veículo de paz, buscando expressá-la e tornando-se potência de paz. E aí nos lembra que os mansos herdarão a terra. Então, para ele, a paz se encontra dentro de cada um de nós, está no núcleo do nosso ser. Somos filhos de Deus. Então, a paz existe em nós. Então, o ser maior em nós mesmos, vibrando em paz, só poderá ser reconhecido pela consciência se aprendermos a entrar em estado de paz em todos os níveis através da harmonia interior. E os níveis referidos pelo Roberto Assagioli é o nível físico, emocional e mental. Então, para ele, nós precisamos fazer esses ajustes em termos de paz nesses níveis, né? Então, quando pensa no nível físico, ele indica a necessidade da gente aprender a relaxar o corpo físico. Porque a paz no físico, ela vem da harmonia e do equilíbrio. E aí pensemos no equilíbrio, como ele se refere, entre o tempo de trabalho e o tempo de repouso, entre as perdas e as assimilações, principalmente através da respiração e da alimentação, né? Então, para ele, nós precisamos saber trocar energias para repor as perdas, penetrar mais nesse fluido cósmico universal, assimilando através dos nossos centros de forças e daí para os órgãos. Então, a gente pensa aí nos exercícios que normalmente a gente faz para assimilar essas energias superiores através dos nossos chakras, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, solar, genésico, o chakra das nossas mãos, dos nossos pés. E aí, pensando no que nos ensina André Luiz, ele diz que todos os poros do nosso corpo são microchakras. Então, essa energia vital que a gente pode assimilar, ela está disponível e em abundância, bastando para isso que a gente tome consciência dessa necessidade. Isso colabora
com a nossa paz. No nível emocional, ele diz que a paz tem que ser trabalhada no nível emocional através da própria consciência. A consciência se desarmoniza pelo excesso de emoções não transformadas em sentimentos superiores. Muitas vezes, diz ele, nos prendemos a cadeias de ressentimentos, de ciúme, de ódio e de medo, quando, nesse momento evolutivo, já poderíamos ter feito outras construções e substituições das emoções e sentimentos negativos pelas emoções e sentimentos positivos. E a gente pode pensar, ele diz que as emoções e sentimentos negativos intoxicam o corpo. E aí podemos pensar nos corpos, no corpo físico chamado duplo etérico, que ainda é físico, e nos corpos de energia mais sutil, o corpo astral, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo búdico e o átmico, todos os nossos corpos, porque o problema não vai acontecer só no físico. O problema, quando a gente alimenta sentimentos negativos, esses sentimentos interferem negativamente em todos os nossos corpos. Então, predominantemente externando emoções positivas e bons sentimentos, nós podemos ser, então, esses instrumentos de paz, para o mundo. Um outro aspecto que o Assagioli também se refere, como eu disse, é o aspecto mental, para que a gente aprenda a sintonizar e harmonizar com a nossa paz interior. A paz no nível mental ela é necessária. E aí ele nos lembra da necessidade de utilização correta da mente, com pensamentos de paz, de otimismo e de esperança. A mente, diz ele, é o maior fator de paz que possuímos. Através da mente podemos transformar emoções em sentimentos e dirigir a vontade. A vontade que, como nos lembra Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele diz que a mente pode ser comparada a um escritório, onde a gente vai ter ali vários departamentos. Departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória e da vontade. E ele diz que acima de todos esses departamentos está o gabinete da vontade. A vontade, diz ele, é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da vida mental. A vontade é o impacto determinante. Na vontade a gente tem o botão que aciona o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro, diz ele, produz a energia mental, e na vontade temos o controle que a dirige, a energia, nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que interferem nos problemas do destino. E ele diz que só a vontade ela é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. O próprio Roberto Assagioli, ele tem uma obra que está aí disponível na internet sobre a vontade. O título da obra é O Ato da Vontade. E aí ele continua dizendo que a paz ela se manifesta na criatura de dentro para fora. Quando a gente ouve que a paz está em nós e que a gente precisa externar a paz, que nós podemos nos transformar em promotores de paz, é porque, em essência, a paz está em nós. Só que para isso é necessário que o ser humano tome consciência de elementos fundamentais, como, primeiro,
A paz, sendo um movimento de dentro para fora, precisa ser consciente. Eu preciso ser consciente de que a paz está em mim e que eu posso externar essa paz. Segundo, a paz precisa ser buscada consciente e perseverantemente. Então, não é algo que vem de fora para dentro ou que o outro me dá. Nós precisamos buscar de forma consciente. E lembremos que Emmanuel diz que a perseverança é a base da vitória. Então, precisamos ter consciência disso, buscar de forma consciente, né, e de forma perseverante, para que em todas as situações, em todos os trâmites da vida, a gente consiga ter consciência que em todos os desafios é oportunidade para continuar perseverando na manutenção da nossa paz e da paz em torno de nós. Terceiro, para que a paz interior possa se manifestar, ela precisa de escolha, de disponibilidade nossa para essa construção, para essa consciência e para esse externar. E de luta, né? Luta. Pensar que a gente vai ter que lutar para a paz, pela nossa paz, nos tira da ingenuidade de achar que é o outro que tem que nos proporcionar a paz, né? Então, é responsabilidade nossa, né? E aí diz ele que o Cristo afirmou que a sua paz era específica e que ele veio para a luta. Então, logo, a gente vai precisar da espada das decisões, da perseverança e do fio do discernimento, né? E aí Paulo nos diz que o dom dos dons é o dom do discernimento, de saber, né, separar as coisas, pensar aí o que é transitório e o que é essencial, o que vai permanecer, para que a gente não fique suscetível a perder a paz por conta de situações, de pessoas, de fatos, de posições. Então, ele recomenda que é necessário que o homem se conheça a si mesmo, em seus diversos níveis de consciência, para transformar o que for preciso, a fim de que ele encontre a paz dentro de si e traga a paz para o mundo externo. Desse modo, seus sentimentos positivos virão em lugar dos negativos, usando a mente como potência de paz e gerando pensamentos e pensamentos elevados. Quando pensamos e pensamos o tempo todo, nós emitimos uma matéria mental. Se pensamos o tempo todo, estamos o tempo todo construindo. E essas construções nossas, elas têm forma, né? Quando a gente lê o livro Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano, nós vamos ter lá as experiências práticas, né? O empírico lá, que ele nos mostra as formas pensamento geradas, né? Então, é matéria. Pensamento é matéria. Então, quando Jesus nos lembra das nossas construções ao pensar, é porque a gente, quando pensa, realizamos. Quando pensamos, construímos. Irmão Samuel nos lembra no livro Porto de Esperança, no texto Arte, que somos artistas. Então, que a gente possa ser artista da beleza, da harmonia, da paz. Então, nós podemos escolher fazer isso. Voltemos ao pensamento do Roberto Assagioli. Ele diz que o centro da consciência, da nossa consciência, vibra definitivamente em paz.
regido que é pela energia do amor, sabedoria. Para sintonizarmos com as vibrações de amor e luz, nós precisamos aprender o nosso livre-arbítrio. Liberdade. Liberdade, lei de liberdade é uma lei moral. A gente tem a liberdade de fazer escolhas, mas sabemos que somos constrangidos a conviver com as consequências das nossas escolhas, né? Então, diz ele, nesse sentido é que a ponderação, fruto da reflexão, se torna fator preponderante na escolha da ação a realizar. Isto porque, na maioria das vezes, as nossas ações são reações. Então, se eu quero realizar ação, eu preciso refletir, ponderar e decidir, e não apenas reagir. Porque quando a gente reage, o reagir é automático. Nós não pensamos, apenas reagimos em função das nossas construções pretéritas. O que nos lembra lá o texto Planejamento, né, do livro Saúde em Plenitude, Projeto Melhorar-se. Ao longo do processo evolutivo das nossas existências, nas vivências e ações realizadas, nós vamos construindo esquemas, nós vamos construindo estruturas. E essas estruturas, elas vão permanecendo até que a gente decida alterá-las. E aí a gente pode dizer, por isso que não é tão fácil a reforma moral, porque vamos ter que tomar consciência dessas estruturas já construídas e decidir fazer diferente. E muitas vezes, mesmo tendo decidido, nós ainda reincidimos. E aí temos que levantar e recomeçar até essas estruturas serem majoradas e terem outra forma. Então, aí a gente vai entender por que a gente reencarna tantas vezes para alterar estruturas e nos aproximarmos mais da vivência do amor e das leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência, né? Então, através, diz ele, da consciência das ações, podemos atingir o nível de escolha para agirmos em harmonia com as experiências novas que nos levarão a atuar no mundo sempre em estado de paz. E isso depende de esforço, não é de graça e não é proporcionado pelo outro. O outro até pode nos proporcionar as situações em que a gente vai decidir como agir, mas essa decisão, esse esforço vai ser sempre nosso. Essa precisa ser, deve ser, é uma conquista individual do espírito, né? Então, a gente pode se tornar um emissor de paz, uma emissora de paz. E se você deseja, diz ele, tornar-se uma emissora de paz, você pode e tem todas as condições para isso, porque temos uma mente, porque pensamos. Então, porque a paz reside no nosso interior e, em essência, nós somos potências de paz. Nós temos essa condição. Nós somos, precisamos despertar para isso, né? E aí a gente vai lembrar que todos temos a condição de estabelecer relações de afinidade com os semelhantes. Então, nós podemos, alterando o nosso padrão mental, nos afinizar,
nos ligarmos, nos sintonizarmos com todos os bons espíritos que com Jesus se responsabilizam pelo progresso da Terra, né? pela humanidade. Precisamos decidir e aceitar que temos esse potencial porque pensamos. Então, nós podemos decidir nos pacificarmos, né? E assim espalhar pela terra essa paz. Então, a presença de Deus está dentro de cada criatura, uma vez que o Espírito é uma centelha divina que se individualizou, que se expandiu e se enriqueceu. Assim é natural que um Espírito tenha dentro de si a paz como núcleo central, ou, como ele diz, como ponto focal. Então, o ponto de partida, segundo a Saggioli, para essa conquista, né, da harmonia vibratória entre espírito e matéria é a boa vontade. E aí a gente vai partilhar com vocês também um pensamento de Emmanuel sobre boa vontade, quando ele diz: a boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. A renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. E a renúncia atinge a luz. Realiza o aprimoramento próprio. Santifica o homem. Converte o mundo para Deus, caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. É interessante a gente observar o quanto o pensamento dos espíritos que nos tutelam, que nos orientam, eles estão em acordo, né? É a presença de Deus nas nossas vidas. E aí Roberto Saggioli se refere que nesse momento, para essa conquista, é importante o perdão. O perdão a si mesmo, dado com alegria, para que a gente possa se resolver com a questão do ressentimento, porque isso cria obstáculos para que a gente possa viver essa paz. Nós sabemos que hoje somos melhores do que ontem. Ontem nós agíamos com o conhecimento que tínhamos. Hoje nós já andamos um pouco mais. Ainda nos equivocamos. Mas o que passou, passou. Vai chegar um momento em que a gente vai precisar se reajustar. E eu lembro aqui de uma passagem do livro Ação e Reação, quando no final da obra, o espírito que dirige as atividades de André Luiz, naquele momento, ele anuncia que vai reencarnar, porque ele precisa resolver algumas questões. E os tutelados dele, naquele momento, ficam admirados, porque pelo que ele já é, eles consideravam que ele não precisaria reencarnar. E ele diz que sim, que ainda tem situações para serem resolvidas. Então, no momento oportuno, a vida, Deus, vai nos oportunizar a resolver as questões. A gente não precisa se apressar, porque a gente sabe que a culpa, ela pode servir como plug para nos sintonizarmos com espíritos que ainda não querem o nosso bem. Então, todas as situações que a gente constatar que caímos, reincidimos em alguma situação, calma, levanta, caminha e aguarda. Lembrando sempre o que Pedro diz na sua epístola: um gesto de amor remove uma multidão de pecados. E aí nós vamos entender também porque fora da caridade não há salvação.
é na ação do bem, da beneficência, na relação com o outro, seja na caridade material ou moral, que nós vamos conseguindo resolver as nossas questões. E muitas vezes, se precisaríamos, em tese, passar por uma situação mais difícil, ela é minimizada pelo bem que já fazemos, pelo amor que já sentimos, pelo amor que já construímos em nós. Então, Roberto Assagioli fala da importância do perdão, vamos dizer assim, para limpar o nosso coração e nos tornarmos, então, efetivamente, atualizando essa potência que existe em nós, né? Um pacificador. O caminho é longo, mas a gente sabe que conquista depende de tempo e da velocidade que nós mesmos decidimos caminhar. Então, diz ele, um fato básico para a gente entender é que a paz só é mantida com luta e que a paz é sinônimo de atividade e não de passividade, né? E nos lembra da referência feita por Jesus, que veio trazer a paz, né? Que veio trazer a espada. Então, a gente deve estar disposto à luta com a espada que é construída pelos nossos próprios esforços, né? No uso da nossa liberdade, de escolher nos manter em constante atividade e vigília, ao mesmo tempo com serenidade, e aí ele concorda com Emmanuel, né? Com serenidade, com calma e com confiança, quando Emmanuel se refere à fé. Então, nós temos a chave do nosso trabalho para a conquista da paz e externar a paz, que é a serenidade e a confiança, para nos manter equilibrados e nessa busca constante da paz. Então, a gente precisa ter essa espada para a luta e ela é feita da energia que emana de nós, juntamente com a ação da vontade. Então, todos nós podemos agir em prol da paz, todos nós. E um passo importante é também a construção da harmonia em nós e em torno de nós, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, em nós e nos ambientes que nós vivemos, seja na nossa casa, seja nos outros espaços que nós atuamos, né? E aí ele lembra, com relação ao espaço, do uso, às vezes, que a gente faz de coisas que necessariamente a gente não precisa, mas que a gente insiste ainda em manter nos nossos lares, que poderia servir muito bem para outras pessoas, que isso vai da roupa aos móveis, por exemplo, né? Então, ele sugere que a gente possa se envolver em grupos de atividade em benefício das outras pessoas. Por quê? Em benefício das outras pessoas, atendendo às suas necessidades. Porque as necessidades humanas não atendidas, segundo ele, são gritos de guerra. As necessidades humanas atendidas são expressões de paz. Então, a gente pode escolher colaborar em ações que possam favorecer as crianças, os jovens, os idosos, os adultos, aos necessitados de toda ordem, assim como na preservação de seres e elementos da natureza, né? Cuidando aí do meio ambiente, das águas, das matas, para que a gente possa então viver em harmonia. Então ele diz que no atual momento da Terra, que passa por esse período de transição, é chegado o momento de aprendermos a construir o passaporte da paz. E esse passaporte da paz tem a ver com as lições de amor e sabedoria que a Terra nos proporciona. Então, nesse momento,
a Terra já não precisa mais, diz ele, ser mantida pelo fluxo de energia cujas ondas são longas, mas necessita ser mantida para esse momento de transição por energias de ondas curtas, ou seja, de altas vibrações. E que para isso a gente precisa fazer escolher ser um potencializador da paz que já está em nós. E para isso a gente precisa usar a vontade. E quando essa decisão for real para nós, vamos ter a ajuda de todos aqueles que nos tutelam. Porque a gente pode entender, na condição de trabalhadores da última hora, Jesus aguarda isso de nós. Que a gente possa colaborar com Deus na obra da criação, sendo um pacificador. Então, nessa estrada nova que se descerra nesse momento, ele diz, é necessário a consciência da superconsciência como fator natural. Sentimentos coordenados pelo amor como fatos vivenciais. A predominância do hemisfério direito do cérebro como facilitador das vivências das energias superiores. E o desenvolvimento da intuição e da síntese. Através da síntese, o homem poderá perceber que não há um só lugar na Terra que seja autossuficiente. Ou seja, somos seres interdependentes, dependemos um dos outros e que nenhuma nação se mantém por si só sem depender das outras. Então, o mundo de paz é um sonho possível, por ser uma etapa atual, necessária e que está na programação da Terra, da evolução do planeta. Nesse momento, a etapa do programa de evolução aqui na Terra é a conquista da paz. Então, vale a pena lutar pela paz. Vale a pena, né? E aí a gente fica aí com a responsabilidade de vivermos as crises, quer seja em nós ou em torno de nós ou entre países, com a confiança e a certeza que tudo tem uma razão de ser. E que nas crises a gente cresce quando sabe aproveitar. E a gente pode aproveitar exercícios simples na nossa existência, na nossa vida. E aí lembramos aqui, para finalizar, e vamos também finalizar com uma música, um comentário feito por Dr. Hans na terça, no dia 22, quando ele nos oferece alguns, vamos dizer assim, algumas prescrições que a gente pode usar na conquista da paz e que está acessível para todos nós. Exercício respiratório é importante. Mente serena. Exercício de paciência, de calma em nós mesmos, como remédio. Alimentação equilibrada, ingestão de água, oração é remédio para o corpo e para a alma, meditação, mentalizações, contato com a natureza, boa leitura e conversação sadia. Então, que Jesus nos ajude a termos consciência da paz que está em nós, do que precisamos fazer para sermos esses colaboradores na paz que o mundo precisa, externando a partir de nós a paz que já conseguimos construir.
porque nesse momento pelo qual a terra passa, nós somos aqueles obreiros que podemos colaborar com Jesus. Isso depende da nossa coragem, da nossa vontade de decidir e se manter nessas conquistas. Certamente que nós poderemos ser aqueles que herdarão a terra, que continuarão acompanhando o progresso do planeta. Podemos ser aqueles que seremos chamados filhos de Deus. Por quê? Porque decidimos viver em paz, porque decidimos ser os pacificadores que Jesus espera que sejamos. Nós agradecemos ao Grupo Espírita de Olivença pelas reflexões feitas nesse momento e pela oportunidade de compartilhar essas reflexões com todos aqueles que no momento nos ouvem. Nós vamos ouvir uma música e que essa música possa pacificar, serenar as nossas mentes e os nossos corações. Paz e luz nas nossas vidas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações sempre, Vamos nos colocar à disposição, nos mantendo nesse clima de paz, de felicidade, de harmonia. Isto. Respira suave e profundamente, Respira suave e profundamente. Buscando sentir no coração a ligação com Jesus, o príncipe da paz. Jesus nos disse: eu vos dou minha paz, não a dou como o mundo a dá. Mas é preciso que façamos nossa parte. Então, vamos serenar. Vamos tranquilizar nossas mentes. Vamos nos concentrar em nossa respiração. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Isto. Vá relaxando, sentindo a presença da equipe espiritual, aplicando os passes, realizando os procedimentos que necessita, suavizando as tensões, diluindo o resultado energético das emoções negativas, das pressões do dia a dia, das decepções, dos sofrimentos, respirando e sentindo a sua renovação. A equipe espiritual está trabalhando suas energias, doando energias novas, renovando suas energias. Inspira e relaxa, libera as tensões do trapézio. Relaxa braços, antebraços, mãos, punhos, cotovelos, relaxa o tronco, quadril. Isso, respira fundo, relaxa pernas, pés, relaxa. Relaxa. Isto, Respira suave e calmamente. Respira suave e calmamente. Respira e sinta a leveza, sinta o amor que lhe envolve, sinta as energias superiores, confia, desperta a sua fé.
Permita que a esperança habite em seu coração. Busque a paz e, encontrando, siga. Queira permanecer em paz. E então vamos sentindo cada vez mais a felicidade de uma experiência enriquecedora. Isto. Suave e calmamente vamos despertando em nossos corações a felicidade de podermos construir um mundo melhor. A começar pelo nosso mundo íntimo. Relaxa, respira, confia em Deus, confia em Jesus. Sim, fazendo a nossa parte. Respira, respira, respira. Sinta a sua luz brilhando, sinta a sua luz brilhando, sinta o despertar no seu coração, sinta a felicidade, sinta a alegria de viver, sinta. Isso, na vivência cada vez mais espiritualizante que buscamos. Paz, 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 respira. Paz, 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 respira. Paz, 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 respira. E neste clima de paz, de leveza, de calma, de tranquilidade, de serenidade, vamos nos permitindo construir outras possibilidades de relacionamento saudável, de compreensão, de entendimento entre as pessoas, de respeito a cada um. Respira, relaxa. Respira, relaxa. Isto. E enviando as vibrações de paz, de serenidade, de saúde para nossa irmã Zeneide, que fez a exposição. Nós vamos desejar a todos a paz, a harmonia, a saúde. E agradecemos a Jesus por nos acolher sempre, nos fortalecendo cada vez mais em nossa dinâmica evolutiva. Graças te damos, Senhor Jesus, por todos os benefícios que nos oferece, assim como nossos familiares, onde quer que eles estejam. Que possamos, Mestre querido, cada vez mais optar pela paz, buscar viver em paz e tratarmos uns aos outros na paz, na paz, na paz, Senhor. E então, gradativamente, nós vamos entendendo, Mestre Senhor, que é na paz e em paz que devemos viver. Graças te damos, Jesus, mais uma vez. Continua conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que possamos continuar em paz e que na paz saibamos viver. Paz para o mundo, paz para o mundo, paz em nossos corações. Que assim seja. As águas estão fluidificadas e as necessidades desobsessivas também foram atendidas. Paz para todos. Que assim seja. Oh, que coisa boa, né? A gente ter um tempinho, parar um tempinho para refletir sobre isso tão importante na nossa vida e na vida de todas as pessoas. Construções de paz. Obrigada, Zen, pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu tempo oferecido para esse tema.
Agradecemos a Dr. Hans e a equipe espiritual, ao Porto da Esperança, aos trabalhadores do GEL e do CEP, a Hélio e a Juan pelo trabalho de construção, de técnica, de áudio, de vídeo. Obrigada aos amigos e obrigada a você que está conosco até esse momento assistindo esse trabalho. Que Deus continue nos ajudando. Eu desejo esperança, paz e muita luz para cada um de vocês. No próximo mês estaremos juntos novamente. Beijo, tchau, boa noite. Por onde anda a paz neste mundo tão cheio de dor? Por onde anda a paz? Há conflitos onde quer que eu for. Por onde anda a paz do saber e do coração? Por onde eu ando que não vejo a paz da oração? Há que se voltar para dentro e refletir, buscar a essência interior. Todo ser humano tem a paz dentro de si, centelha viva do Criador. A paz anda nos campos, no úmido olhar. A paz anda nas mãos, a acariciar. A paz anda no riso, a paz é luz sem fim. A paz anda em você e está em mim. Por onde anda a paz neste mundo tão cheio de dor? Por onde anda a paz? Há conflitos onde quer que eu for. Por onde anda a paz do saber e do coração? Por onde eu ando que não vejo a paz da oração? Há que se voltar para dentro e refletir, buscar a essência interior. Todo ser humano tem a paz dentro de si, centelha viva do Criador. A paz anda nos campos, no úmido olhar. A paz anda nas mãos, a acariciar. A paz anda no riso, a paz é luz sem fim. A paz anda em você e está em mim, está em mim. A paz anda em você e está